Cássio, bom dia. Bom dia. Obrigada por estares aqui connosco hoje. Já nos conhecemos há muitos anos, já somos amigos há alguns anos, já te tinha entrevistado, mas hoje, a propósito deste projeto do Low Plast, resolvi pregar-te uma partida e pedir-te que saísses da tua zona de conforto e que viesses para aqui para um espaço em que não estás como peixe fora d'água, com um espaço muito bonito em particular, que não só está relacionado com este espaço, como eu acho que é um espaço bonito para fazer a entrevista que sempre te quis fazer e que nunca aconteceu. Eu gostava de começar vamos começar pelo fim, ou seja, por este projeto. O Low Plast é um projeto que te vai desafiar a fazer uma mega instalação com material reciclado, mas não é a primeira vez que tu vais por esses caminhos, ou seja, uma das tuas características enquanto artista é a tua multidisciplinaridade a trabalhar os materiais e já trabalhaste com materiais, eu não diria reciclagem, mas materiais que à partida não são sempre utilizados para a criação artística em muitos contextos. Como é que vês e como é que perspectivas este desafio aqui do Low Plast? Ora bom, para já muito bom dia também, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer ser entrevistado por uma pessoa tão simpática e competente como tu. Mas em relação a isto, é mais um projeto, não é? É mais um projeto muitíssimo interessante, que ainda por cima abrangente, porque não é só com artistas portugueses, também tem outros artistas de outros países, é portanto uma coisa muito interessante. É também um projeto que nos leva para uma coisa também que hoje em dia toda a gente vai refletindo e que é um problema que nos rodeia e que é muitíssimo presente nas nossas vidas, que é esta problemática da poluição, da ecologia, do ambiente, de todas estas problemáticas, não é? Ainda por cima, neste momento de pandemia, com esta cena do Covid, que é uma coisa que também que vai interferir fortemente com a vida das pessoas, quer a nível social, quer a nível mental, quer a nível psíquico, etc, etc. Este desafio está a ser encarado como uma coisa muitíssimo interessante, mas também com muitíssima responsabilidade, ou pelo menos que eu estou a sentir isso, não é? Eu não sou, de facto, um artista plástico que tenho trabalhado sobre essa temática, por isso achei muitíssimo interessante também participar dessa maneira. E como eu estou habituado a trabalhar nessa tal multidisciplinaridade que tu já referiste, não vou fugir mais uma vez a isso e vou aproveitar, portanto, todas estas questões para usar e utilizar, melhor dizendo, materiais de certo ponto que têm a ver com essa poluição, com essa coisa terrível que é a poluição que está à nossa volta, para poder trabalhar e, no fundo, fazer aquilo que a gente gosta mais de fazer, que nas artes se gosta mais de fazer, que é um projeto de uma instalação, neste caso aqui em Vila Nova de Cerveira, que vai ser colocada no Rio Minho, com diferentes materiais, com outras pessoas. Acho que é uma coisa mesmo muitíssimo interessante e que eu abracei com todo carinho e com toda a força, claro. Tu és um artista, és fundamentalmente pintor, e és um excelente pintor, e gostas de trabalhar a cor e a forma. Quando passas para a tridimensionalidade, continua a ser a pintura e a cor? Eu acho que sim, mas há aí uma coisa que eu gostava de te informar. A minha formação foi sempre na escultura. Claro que depois a vida leva-nos para outros setores. A vida não é só a vida mesmo a nível de trabalho, porque a escultura não é fácil de se produzir, quer dizer, tem que haver alguém, tem que haver espaços onde a gente os coloca, etc, etc. Portanto, a minha formação até começou como sendo escultor. E eu acho mesmo que se eu tivesse que dizer o que é que preferiria, eu gostaria mais de fazer escultura, digamos assim, porque a escultura hoje em dia, tudo isto é tudo muito lato, quer dizer, todas as barreiras que acabaram completamente entre a pintura, o desenho, a gravura, a serigrafia, por aí fora, portanto as coisas são generalizadas, mas pensando que nesses conceitos um pouco, digamos, anteriores, eu até acharia que seria mais escultor do que pintor, por incrível que pareça. Embora depois o trabalho que eu tenho desenvolvido foi mais na pintura pelas tais circunstâncias, isto é, nós não temos onde meter as esculturas, não é? Não temos espaços, não temos alguém que encomende, não temos, portanto, tudo isso leva a que
o artista quer é fazer qualquer coisa e, portanto, se não é escultura, faz pintura, e se não é pintura, faz teatro, e se não é teatro, faz cerâmica e por aí fora. Portanto, no fundo, este apelo que se passa interno de que nós queremos é fazer qualquer coisa, queremos é produzir coisas, leva-nos a que eu tenha experimentado, de facto, toda essa panóplia de coisas que nós podemos fazer nas artes plásticas, não é? Na realidade, eu acho que não houve nada que tu não tivesses experimentado. Estava aqui a pensar, eventualmente, a tua geração serás um dos artistas que, de facto, experimentou muitas coisas e foi muito completo. Fizeste a tua formação nas Belas Artes, trabalhaste como gráfico, deste aulas, tens trabalho em pintura, em escultura, acabaram doutoramento na área das artes digitais. Trabalhaste muito e trabalhas muito com teatro, não só com a cenografia, mas também com incursões em palco. És músico. Acho que não me estou a esquecer de nada. O que é que falta fazer, Acácio? Eu acho que falta imensa coisa, não é? De facto, eu tenho trabalhado no campo do teatro e é uma coisa que também me toca imenso e que eu gosto mesmo muito de trabalhar, exatamente por causa dessa interdisciplinaridade que existe no teatro. Nós no teatro temos de facto tudo, não é? E eu tenho trabalhado, além de ator, também tenho feito encenações e, aliás, eu gosto muito de encenar, não é? É evidente que também as circunstâncias me têm levado mais para a cenografia, lá está, porque tenho outras coisas para fazer, a minha formação também é na cenografia, é nas artes plásticas, mas eu tenho outras coisas para fazer e então a cenografia é uma coisa que eu posso trabalhar com os atores, com a companhia, com os encenadores, etc. E depois não ter que estar lá, não é? Porque o trabalho de ator obriga uma disciplina, uma concentração no próprio trabalho, quer dizer, a gente não pode, de facto, estar a querer fazer outras coisas, não é? Tem que estar ali todos os dias, etc. Tem esse problema. Mas eu adoro estar em palco. Eu adoro representar e acho que é uma das coisas mesmo que eu gosto de fazer. Perguntas tu o que é que te falta fazer, eu acho que falta muitíssima coisa ainda, não é? Porque nós tocamos vários instrumentos, mas as coisas são sempre diferentes. Os trabalhos que nos vão propondo obrigam-nos a uma procura, a uma pesquisa de coisas. Os materiais não têm os mesmos comportamentos, os materiais vão aparecendo, são outros. Neste momento, esta instalação do projeto do Low Plast, por exemplo, vai-me obrigar a usar um material que, de facto, que é um desperdício, que vai chamar a atenção das pessoas, da sociedade em geral, quando olharem para o trabalho, que aquilo é, de facto, uma coisa negativa. Mas, por outro lado, vai ter uma pujança de um trabalho artístico, quer dizer, vai chamar a atenção de outras maneiras. Não é para fazer a apologia, de facto, desses materiais, é pelo contrário, mas eles vão estar a ser empregos de uma maneira artística e que lhe vão dar uma outra leitura, quer dizer, isto de facto é um problema sempre interessante que acontece, que é a transformação e a leitura diferente que se vai fazendo de cada material, da maneira que nós o juntamos, da tal composição que nós fazemos, quer dizer, conseguimos dar leituras totalmente diferentes, leituras no termo da expressão do próprio material, que lhe confere uma leitura totalmente diferente. Portanto, esta instalação que nós vamos ter no Rio Minho vai-nos mostrar várias coisas. Primeiro, chamar a atenção que, de facto, para um problema gravíssimo da poluição dos nossos rios, dos nossos oceanos, da nossa atmosfera, etc. Mas também é um grito artístico, não é? Digamos assim, de que está ali uma coisa que pode ser vista e que pode ser sentida de diferentes maneiras, não é? É muito curioso porque esta temática voltar em força às preocupações e à programação da Bienal de Cerveira, quando, em 78, em 80, quando o Jaime Isidoro aqui se instala, a Maria Marcelina, com o seu grupo de crianças, fazia um conjunto de atividades que pretendiam, precisamente através da arte, despertar para estas questões, portanto, há muito tempo. Como é que é como é que foi sendo a tua relação a esta casa? Como é que tu descobriste, ou como é que Cerveira te descobriu? Eu penso que estive aqui desde as primeiras horas, desde os primeiros dias, digamos assim, desde a primeira Bienal, conheci pessoalmente todas essas pessoas que estás a falar, até muito chegada, que era o Jaime Isidoro, que era a Marcelina, que era fantástica, era de facto uma artista na sua plenitude, digamos assim. E eles fizeram um trabalho brilhante ao longo destes anos aqui na Bienal de Cerveira.
as coisas passaram muito depressa, não foi assim há tanto tempo, não é? Foi anteontem, não é? Isto é tudo muito rápido, não é? Eu estava aí um jovenzinho de 20 e poucos anos, a olhar, de boca aberta, como é que, de facto, uns tolinhos, pá, como o Jaime, como o Zé Rodrigues, resolveram parar aqui e dizer assim, é aqui que vão fazer uma Bienal, e ela durou até hoje, que tem sido, de facto, um trabalho fabuloso. Tem chamado, pôs, de facto, Cerveira no mapa, e Portugal também, porque neste momento nós já temos uma Bienal das mais antigas, pelo menos da Europa, não é? De modo que eu tenho vivido todas estas bienais de uma maneira um bocadinho melhor ou pior, ou com mais intensidade ou com menos intensidade, como é óbvio, houve anos que eu nem sequer pude estar cá, estava noutros lugares, mas estive sempre, digamos, ligado, quer às pessoas, quer ao trabalho que se foi fazendo aqui na Bienal. Até concorri muitas vezes também, como para o concurso artístico, como é óbvio, com escultura, com pintura, com instalação. Fiz o percurso todo normal, digamos assim, de um artista que gosta de concorrer às bienais e gosta de participar nesse tipo de trabalho. Também acabei por ser depois convidado para fazer um mural dos 25 anos, que também já foi há pouco tempo, mas parece, quer dizer, que foi ontem, ou não foi assim há tanto tempo, de facto. Já está a desaparecer, quer dizer, como tudo, quer dizer, quase que já não se percebe o mural, em pena onde está pintado esse mural, já quase não se consegue perceber. Foram uns 25 anos, fui chamado também a ter os 40 anos, ter a honra de poder fazer uma instalação ali no Castelo, para, digamos, marcar a 20ª Bienal, portanto, os 40 anos da Bienal. Tem sido um percurso, acho que, muito, muito interessante. Também te apaixonaste por esta terra? Um bocado, quer dizer, eu gosto desta zona toda, digamos, do Minho, eu sou um fã, digamos assim, desta zona do Minho. E isto tornou-se uma coisa indispensável, que é o termo, quer dizer, a Vila Nova de Cerveira é indispensável no trabalho, na vida de qualquer artista, pelo menos aqui do Norte, não é? És um artista muito disciplinado, acho eu, pelo menos parece, mas sinto que és viciado em paixões, precisas estar sempre apaixonado, inclusivamente pelo que estás a fazer, é verdade? É verdade, completamente. Eu acho que me movo muitíssimo por paixões, de facto. Quer dizer, quando um trabalho aparece, é uma coisa assim, quando essa novidade aparece, não é? É uma coisa que eu abraço 100%. E é isso que me faz funcionar, quer dizer, e até ultrapassar dificuldades de orçamentos, que normalmente todos nós sabemos que nestas questões culturais e artísticas nunca há dinheiro para nada, não é? Não é assim para toda a gente, mas de uma maneira geral é verdade, e eu gosto de abarcar e dizer que sim, não consigo dizer que não a um desafio que me coloquem para fazer este ou aquele projeto. Mesmo não sabendo se vai haver o chamado budget para suportar. Isso às vezes é um bocado negativo, tem tido os seus lados negativos, mas também tem tido os seus lados positivos, que eu acho de uma maneira geral é mais positivo que negativo, porque nós tentamos depois ir inventar, seja o que for, para se conseguir realizar aquele trabalho que nós abraçamos, não é? E só por paixão é que a gente consegue fazer isso, porque se fosse por encomenda, se fosse por um trabalho ou por aquilo que se ganha em termos monetários, não dávamos um passo, porque isto nunca há testão nenhum para se fazer coisíssima nenhuma, não é? De maneira que isto é mesmo por paixão. Eu acho que não vai funcionar de outra maneira. É claro que nós depois temos que comer e que beber, etc., e viver em sociedade, e portanto temos que ter o mínimo, não é? Daí eu ter sido sempre professor estes anos todos, não é? Não é que eu não gostasse de ser professor e de dar aulas, é uma atividade que eu também gosto e que faço e que fiz sempre com paixão. E que ainda espero fazer mais tempo. Mas era o suporte, principalmente no nosso país é assim, nos outros, de uma maneira geral também é assim, mas pronto, não será tanto, mas no nosso país nós temos de ter um suporte, de facto, que tenhamos para poder fazer aquilo que é necessário, que são as coisas essenciais ao ser humano. Depois disso, foi sempre a abraçar as coisas com paixão e com emoção. É essa paixão que te mantém jovem? Que simpatia. Não, eu não sei. Eu acho que tem sido essas ocupações, de facto, que mantém as pessoas, o ser humano tem que estar ocupado, quer dizer, tem que
fazer coisas, produzir coisas, não é? E eu acho que se fizer aquilo que se gosta, é meio caminho andado, não é? Nós fazermos aquilo que gostamos é uma coisa fundamental. Eu não me estou a imaginar, de facto, a trabalhar numa outra função qualquer, 40 anos, num escritório, a fazer contas, entrar às 9 da manhã e sair ao meio-dia, entrar às 2 e sair às 5, quer dizer, com certeza já estaria morto, absolutamente. É claro que tudo isto é um conjunto de coisas, não é? Nunca é só uma coisa, mas eu acho que é muitíssimo importante para qualquer ser humano fazer aquilo que se gosta, não é? É um prazer, quer dizer, as coisas... É evidente que se sofre muito, não é? Costuma-se dizer que quem ama sofre, não é? O amor não é tudo um mar de rosas, não é? Já tem os seus espinhos. E, portanto, a arte também é assim. Quer dizer, naqueles momentos em que nós estamos a tentar fazer e às vezes as coisas não avançam, é um sofrimento enorme. Quando as coisas não estão a acabar no tempo certo, é um sofrimento enorme. É evidente que quando se chega à estreia, quando se chega à inauguração, quando nós vemos o produto acabado, é de facto uma alegria de tal ordem que acho que apaga todo o sofrimento que esteve para trás de tudo isso. É tal e qual como no amor, não é? Falando um bocadinho do ensino, trabalhaste muito como professor e há uma pergunta que te queria fazer e que gostava que ficasse registada a tua ideia sobre isto. Trabalhaste muito no ensino artístico e ao mesmo tempo tens uma experiência de prática artista multidisciplinar. Acreditas que o ensino artístico poderá deixar de ser disciplinado e as escolas serem mais modulares, ou seja, no fundo, formarem artistas, dando-lhes ferramentas para eles terem... Ou seja, não formar pintores, ou escultores, ou atores, ou músicos, mas haver aqui uma possibilidade de formar Sim, há uma coisa... homens criativos. Claro. Isso é fundamental. Eu acho que qualquer escola, seja em ensino, não é preciso ser só o ensino artístico, mas muito mais no ensino artístico, como é óbvio. Mas as escolas não formam artistas, não é? De modo nenhum, não é? E essa coisa de dizer que, de facto, pintura, escultura, isso também está ultrapassado e eu acho isso muito bem. Porque eu, de facto, isto é cada vez mais multidisciplinar. Embora eu não tenha nada contra que as pessoas se especializem numa atividade e façam muito bem aquela atividade. Que eu próprio me autocensuro de pensar às vezes que algum diletantismo é perigoso de alguma maneira na atividade que se faz, na atividade artística. Quer dizer, às vezes seria melhor dedicar uma grande parte a uma especialidade e então fazer aquilo até às últimas instâncias, não é? Eu acho que depende mesmo daquilo que as pessoas gostam, quer dizer. E eu acho que relativamente ao ensino, mesmo com essa experiência que eu tive ao longo desses 40 anos de trabalho, com diferentes camadas etárias, eu cheguei sempre à conclusão que, de facto, era muito bom que um professor tenha capacidade, tenha essas ferramentas em diferentes campos e em diferentes áreas, porque os alunos beneficiam muitíssimo com isso. Porque a única coisa que nós podemos ensinar nas escolas, nós não podemos ensinar... Não ensinamos criatividade, não ensinamos ser artista ou não ser. A única coisa que nós ensinamos são as regras básicas, não é? É o alfabeto, é o abecedário, é o A, I, E, O, U, é saber como é que essas coisas se juntam, são as ferramentas, do ponto de vista técnico também, essa informação, mas há uma coisa muito importante no ensino, que é a metodologia, não é? E então, quando tu tens a prática de determinadas coisas, tu podes passá-las muito mais facilmente aos outros porque dominas aquilo. Eu senti sempre isso ao longo dos anos, quando estava a querer ensinar alguma coisa que eu próprio não dominava, não era convincente. É tal e qual como no teatro, não é? Um ator tem que ser convincente, isto é, tem que convencer os espectadores que aquilo está a ser tudo verdade, aquilo que ele está a dizer. Mesmo não sendo um sonho, sendo um personagem que já sabe que não é a realidade. Um professor é a mesma coisa, quer dizer, só é convincente, só consegue convencer o outro, que neste caso é o aluno ou a aluna, se ele dominar aquela matéria. E, portanto, eu acho que é muitíssimo importante que haver essa formação, digamos, generalizada das coisas e menos a especializada. É claro que hoje o mundo está a tender com a questão do digital, não é? E da arte virtual, para um outro setor que também obriga a que se tenha também uma formação própria, não é? Mas eu acho que, do ponto de vista básico, isto é, como base para
uma pessoa querer desenvolver o seu processo criativo, tem que ter metodologia e tem que alguém lhe mostrar os caminhos possíveis para cada um depois descobrir o seu próprio, não é? Sentes que viveste mais do que uma vida até agora? Acho que não. Nunca pensei nisso. Eu acho que ainda não parei para pensar nisso. Mas eu acho que até vivi várias vidas, não é? Se for pensar, de facto, desse ponto de vista. Agora, o que eu sinto mesmo é que foi tudo muito rápido, não é? Isto é uma sensação que por um lado é simpática, é engraçada, é gira, mas por outro lado é um bocado frustrante, porque foi tudo muito rápido e eu acho que ainda não fiz nada de jeito. De maneira que gostaria de ter mais uns tempos à minha frente para poder fazer qualquer coisa de genial. De jeito. Até agora fiz muita coisa, de facto, foi um prazer muito grande, gostei imenso, mas agora também os outros é que estão aqui para saber isso, se fiz alguma coisa de jeito ou não. Mas eu gosto de pensar que ainda não fiz nada de jeito, que está para vir ainda coisa muito mais importante e coisas muito mais interessantes que eu possa ainda fazer, não é? Isso dá ânimo para que se possa continuar a trabalhar. Achas que a arte e os artistas devem ser politicamente comprometidos e ativos? Eu acho é que não há outra hipótese, não tens alternativa. Quer dizer, não há ninguém que consiga não estar envolvido, mesmo pensando que não está. Quando está a pensar que não está envolvido com alguma coisa, não é? Nós somos um ser social, eminentemente político, quer dizer, não há hipótese, o ser humano não tem hipótese de não ter posição e não ter envolvimento nem comprometimento social e político. Mesmo achando que não tem, mesmo não querendo isso, mesmo recusando essa atitude. Está a ter sempre essa atitude, não é? Portanto, eu acho que isso é uma inevitabilidade nossa, não é? Como ser humano. E, portanto, como artista também não pode fugir a esse caso. Não necessariamente ter que ser panfletário, ter que estar engajado, digamos assim, entre aspas, a esta ou aquela, a este ou aquele partido, ou esta ou aquela posição, mas não pode fugir porque está na terra, não é? Como diria Samuel Beckett, não temos remédio, estamos na terra, não podemos fugir. O que é que te assusta? Falta de saúde. Sempre foi uma coisa que me assustou e assusta-me relativamente, não é? Quer dizer, nós não podemos controlar isso, não é? Mas é uma coisa que também é uma coisa que eu tenho feito alarde durante estes anos todos, nunca tive problemas, felizmente, e portanto é uma questão que eu acho que é fundamental para tudo o que se possa fazer na vida, não é? Desse ponto de vista, mas também não tenho pensado nisso, só estou a responder porque estás a obrigar-me a fazer essa reflexão. O que é que mais te move? É mesmo o prazer de fazer as coisas, acho eu. Independentemente disso ser ao serviço disto ou daquilo, não é? Mas eu acho que nós nos movemos mesmo por aquilo que gostamos de fazer e por aquilo que apostamos e eu fui sempre uma pessoa que tive ideias bem definidas relativamente à sociedade e à posição política que um ser humano deve ter na Terra, portanto nunca tive dúvidas sobre isso, não é? Portanto fui sempre, digamos assim, tive sempre isso bem definido. Não determinado, mas definido, tive sempre na minha cabeça que isto é assim e aquilo é assado. Portanto, para mim isso não tenho qualquer dúvida relativamente a isso. Relativamente à produção artística, nunca fiz com este ou aquele intuito. É de facto aquele prazer de poder mostrar aquilo que nós fazemos aos outros. Embora eu acho que o que está na base é o prazer e a paixão que nos move relativamente a isso, não é? Acácio, muito obrigada. Espero que tenhas gostado desta entrevista aqui no Aqua Museu. Foi fantástico, este espaço é um espaço a visitar. Aproveito para dizer a todo mundo que venha visitar o Aqua Museu aqui em Vila Nova de Cerveira. Está extremamente bem montado, bem dirigido e é um espaço, de facto, a não perder. Gostei muito de estar aqui a fazer esta pequena Muito obrigada e agradecemos também ao Aqua Museu toda a disponibilidade, que é parceiro deste projeto e sabemos, nós, na Bienal Internacional de Arte de Cerveira, que se o projeto está entregue ao Acácio, está garantido. Está garantido. Muito obrigado. Muito obrigada, Acácio.